Dia 53, povo de Deus, Romanos 4 e 5, a nossa leitura de hoje. Estudou aí? Deu tempo de ontem para hoje? Um pouquinho sobre mais a palavra de Deus? Vamos continuar. Romanos é uma bênção. Vamos lá. Romanos 4, verso 1 diz assim: Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei e a sua descendência, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, há transgressão. É muita informação, né? Mas vamos lá. Aqui eles estavam discutindo a seguinte situação. Nós vivemos, e Paulo relata para os romanos a questão da graça. Fala assim, não é por obras, é pela graça, é pela fé. Aí ele começa a discutir, então e Abraão? E Abraão lá no Antigo Testamento, como é que é? Era por obras? Sim, então não é pela graça, mas a Bíblia fala que ele foi acreditado a fé dele, que ele creu em Deus, e isso foi dado a ele como justiça. Então foi pela fé que ele teve em Deus? Ou se foi pela circuncisão? Ou foi porque ele era incircunciso, mas depois foi circuncidado? Então, assim, há um debate aqui acerca do que na realidade valeu. Então ele faz um resumo acerca de Abraão, dizendo que Abraão sim creu, e isso foi dado a ele por justiça. Antes de ser circuncidado, ele cumpria, se vivia pela lei, estava ok. Se depois foi circuncidado, vivia pela lei, estava ok. Mas o melhor é viver pela fé. Então, é uma explicação daqueles que vieram antes da graça, para que pudessem compreender como é que viveriam a partir daí. Ele fala assim, se eu viver só pela lei, o versículo 14 estou repetindo, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, então a fé não tem valor. Se eu vivo pela lei, por que eu tenho que ter fé? Eu só obedeço. Só que toda vez que eu tento obedecer, eu descubro que eu não consigo cumprir. E é por isso que a lei vem mostrar o quanto que eu sou pecador. Então não vai ser nunca pela quantidade de coisas que eu faço, mas a quantidade de coisas vai revelar a quem eu sirvo. Porque se eu tenho realmente vivido para Deus, eu vou viver uma vida de santidade, vou viver uma vida por fé, mas também tendo obras. Porque a lei promove a ira. Fala para uma pessoa que está em pecado, que ela está em pecado. Se ela vai ficar feliz. Fala para uma pessoa que ela fez algo errado e ainda justifica na Bíblia. Fala assim, a Bíblia fala que você fez isso errado. Você vai ficar feliz? Geralmente não fica, né? Eu falo assim, porque a lei produz a ira. Porque ela vem confrontar o comportamento da pessoa. E a pessoa geralmente não tem entendimento sobre isso e acaba irando contra aquilo. E aonde não há lei, não há transgressão. Se ninguém te proibiu de fazer nada, se a pessoa fez aquilo, não tem transgressão, porque não proibiu ela de fazer nada. É por isso que houve uma necessidade de instituir a lei, para que o homem pudesse perceber-se pecador, para que ele pudesse se arrepender e buscar Cristo. E antes de existir a lei, antes de existir qualquer ordem
de cuidado, ou de zelo, ou de obediência, não se tinha transgressão. Vamos voltar para o Éden? Antes Deus falou assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha alguma transgressão ali? Não, não tinha nada que ele tivesse feito antes de descumprir a lei. Mas a lei já estava lá para ele, né? Então só quando ele descumpre a lei é que há uma transgressão da lei. Versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Deus tem esse poder. Exista isso, aconteça aquilo, crie aquilo, né? E a coisa existe. É muito lindo. Versículo 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Ele não tinha nenhuma esperança fisicamente, biologicamente de ser pai, mas ele nadou contra a esperança e ele creu nessa esperança que Deus havia prometido, que ele seria pai de muitas nações. E assim foi então a sua descendência. Versículo 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Olha que explicação. Pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Então, a fé que ele teve em crer que Deus era fiel para poder cumprir e poderoso para fazer vir à existência aquilo que não era a menor chance de existir, foi imputado a Abraão como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, fomos creditados, foi creditado a nossa justiça também, quando cremos em Jesus, sendo Filho de Deus, morto e ressuscitado por Deus Todo-Poderoso.